o Programação Nacional está começando. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a nossa comunicação, a nossa expressão. E eu tenho uma pergunta para fazer. Será que aquilo que eu falo, o jeito que eu falo, as pessoas de fato compreendem? E mais, será que a maneira que eu me vejo, o outro me vê? Para responder a essas questões e muitas outras, no nosso estúdio eu tenho a honra, a alegria de receber a Ana Lúcia Espina, fonoaudióloga e doutora em Ciências Médicas. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Eu é que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, nessa casa que tanto enaltece, divulga esses temas e que eu particularmente acho muito rico, e que bom poder estar aqui e dividir um pouquinho do que é esse mundo da comunicação, né, Simone? Muito bem, olha gente, eu tenho uma especialista em comunicação falando aqui comigo, é um desafio. Mas Ana, vamos lá. A gente trouxe essa temática porque numa recente pesquisa que saiu, a gente pode encontrar em sites, é só fazer uma busca, saiu um dado que nos chamou a atenção, a nossa equipe do Ação. Que uma pesquisa mostra que o tempo médio de atenção é de cerca de 6 minutos. Já na leitura interpretada, o tempo diminui para 40 segundos. Ou seja, nós prestamos atenção muito pouco tempo. Como é que a gente faz, então, para prender a atenção de alguém? Essa pergunta é uma pergunta interessantíssima, porque as pessoas cada vez mais têm menos foco na estratégia comunicativa. Muitas vezes as pessoas elas se perdem dentro da quantidade de solicitações. Enquanto você está conversando, o WhatsApp toca, chega uma mensagem, alguma solicitação, uma propaganda, enfim. O mundo hoje nos solicita, diferentemente de não tanto tempo atrás, vamos colocar aí 100 anos atrás, perto de 100 anos, onde o ser humano ele tinha muito menos estímulos. Para você ter ideia, Simone, data mais ou menos de 1930, final do século 30 ali, né, nessa época, que o ser humano ele tinha em média 50 minutos de atenção numa conversa. É aí que se instituem as grades das escolas, onde os períodos de aula, onde os alunos podiam prestar atenção nesse tempo todo com um foco bastante direcionado. Então, respondendo à sua pergunta, como a gente faz para que as pessoas prestem atenção na gente? Primeiro, é importante que o conteúdo esteja muito bem alinhado. Uma pessoa que comece a falar de algo, direcione para outra situação, aquela pessoa que a gente diz que é um pouco prolixa, fala com muitos detalhes, isso tende a ser mais um motivo de distanciamento comunicativo. Ou seja, você começa a ouvir a pessoa e de repente se perde. Se perde, ela não tem um atrativo, uma sequência que seja atrativa ou que crie essa conexão. Outra condição importante são as inflexões que a gente usa. Quanto mais uma pessoa ela manifestar sua expressão dentro daquilo, sua emoção dentro daquilo que ela vai comunicar, mais fácil o seu interlocutor ter essa conexão mantida por um tempo maior. A gente costuma falar, vocês em casa com certeza também falam, aquela pessoa com cara de paisagem, né? Fala, e a gente diz, mas espera aí, o que ela está sentindo? Por que ela não expressa? Muitas pessoas, a gente tem dificuldade de entender o que está sentindo, né, Ana? Sim, e aí, Simone, muitas vezes esse tempo de 7 minutos fica até encurtado. Por quê? Quando a gente joga a bola para alguém e não entende como essa pessoa interpreta a comunicação e devolve para a gente, a tendência do ser humano é de se distanciar. Quando eu faço alguns trabalhos de comunicação dentro da visão corporativa ou para advogados, enfim, profissionais da comunicação, quem está dando uma palestra, o que eu sempre sugiro é que se use perguntas. Perguntas que não precisam necessariamente ser passadas para que o outro responda. Então, como eu faço isso? Como eu acabei de fazer aqui agora com você. Então, a gente pergunta, a gente responde, e isso gera uma inflexão vocal que é expressiva, e mais do que isso gera um contato, porque o cérebro, quando ele ouve algo interrogativo, ele faz, será que é para mim? Será que eu tenho que responder? Será que eu tenho que responder? Então, ele gera naturalmente essa condição ou essa condução. Mas sempre cuidar para que essas perguntas não sejam abertas,
Porque se eu pergunto e deixo aberto para você responder numa aula ou numa palestra, isso pode ser até intimidador. Sim. Parecer até uma inquirição onde a pessoa tenha que ficar perguntando e como aquele professor que está tomando tirando e tomando uma lição do outro. Então, a pergunta, qual que é a maior função dela? Exatamente essa daqui que eu acabei de fazer. Uma pergunta cria uma inflexão, ela cria uma variação de tom de voz que é natural e ela traz essa reconexão do outro. Aí a gente pode aumentar esses 7 minutos. Mas eu acho que a melhor maneira é sempre a pessoa tentar ser interessante na sequência, trazer algo novo ou cuidar, além do conteúdo, da forma como ela está levando essa comunicação. É aí que eu queria chegar, Ana. As palavras, elas dizem muito, mas os silêncios também. Também. Então, numa realidade como a nossa, em que parece que a gente tem medo das pausas, dos silêncios, eu preciso achar alguma coisa para colocar aqui. Como que você instrui e orienta as pessoas para usar do silêncio também? Que interessante. Sabe, Simone, eu penso que essas pausas, elas são diferentes em diferentes ocasiões. Um palestrante que esteja fazendo uma palestra e dê uma pausa de 2 segundos pode parecer uma eternidade. Ao passo que numa conversa, o ato de dar pausas e ouvir, ou o ato de pensar e fazer como uma pausa, pode mostrar o quanto você está interessado e pensando no que o outro está trazendo na comunicação. Então, ouvir o outro, hoje, estudos mostram pra gente que é um dos componentes mais desafiadores e um dos mais importantes na comunicação. E ouvir com empatia. Uma outra palavra que nós, em contato com diversos profissionais, os profissionais reforçam. Não, a gente precisa de empatia, precisa desenvolver. Como é que você vê esse termo empatia e como é que você compreende isso? Muito legal a gente pensar nisso, porque toda vez que a gente fala de empatia, a frase que resume isso, ou o conceito que resume isso, é aquela condição de você ter a habilidade de se colocar no lugar do outro. Por mais que eu me coloque no lugar da Simone, naturalmente eu vou me colocar como Ana Lúcia, com a história da Ana Lúcia. Talvez uma coisa que para você tirou de letra, para mim seja um pesar imenso. Então, essa transferência de me sentir exatamente no seu lugar, ela é um desafio tanto para o ser humano. Eu gosto muito de trabalhar a empatia hoje pensando assim, seja aberto às percepções. Então, se eu paro de direcionar aquilo que eu penso como certo e a grande verdade, que é o que mais gera conflito de comunicação, aquilo que eu penso, que a gente chama de modelo mental, aquilo que eu desenvolvi como pensamento, isso é o certo da vida. Não, isso é o certo para você. Nessa ocasião. Isso. Então, acho que a maneira que a gente pode desenvolver empatia é, de fato, ouvindo e dando vazão. E não precisa concordar, Simone. Isso que é interessante. Eu não preciso falar para você, você está certa. Eu posso simplesmente falar, olha que interessante. Eu desenvolvo um relacionamento empático. Ou se eu não achar interessante, eu posso dar a minha pausa e só mostrar que eu estou receptiva àquilo que você traz. Então, a empatia tem uma relação direta com a conexão. Eu tenho que ter atenção em você, tenho que te observar, tenho que sair um pouco da minha avaliação crítica e entrar um pouco numa vivência com você. Se eu entro na sua história, é possível estabelecer empatia. E você começa a conhecer melhor o outro, a entender o outro, porque o ser humano é um conjunto da obra, né, Ana? Não é um ser isolado. Na sua área, você acompanha muitas pessoas, os comportamentos, mas necessariamente você precisa saber quem é essa pessoa, né, Ana? Lógico, lógico. E eu penso, né, Simone, a grandeza que existe em abrir para perceber o outro. Você pensou? A gente tem que passar uma vida reduzida só a gente, só a nossa expressão. A gente não tem a nossa imagem projetada. Muitas vezes a gente consegue se ver pelo outro. Você está me olhando. Quem assiste ao programa está nos olhando, extraindo várias impressões da gente. Quando a gente está se comunicando com qualquer pessoa, isso está acontecendo também e a gente esquece. A gente sempre tem um olhar crítico e julgador, mas muito dificilmente a gente imagina o que a gente está gerando
naquela situação comunicativa. É muito fácil, então, eu falar, esse daqui é uma pessoa que me recebe bem, me acolhe, esse daqui tem uma comunicação assim, mais tímida, esse é muito agressivo. E você? Geralmente, quando eu estou trabalhando com palestras, né, ou com treinamentos, em empresas, eu falo, e aí, qual a impressão que as pessoas têm da gente? Aí, opa! Não, isso daí é muito difícil, Pra né? mim não, pula. Pula, eu sei falar do outro, falar de mim é muito complicado. Então, de novo, eu acredito que quem tem um autodomínio desenvolve uma relação também muito empática e uma relação que cria esse tipo de vínculo comunicativo que é muito importante nessa questão, né? Ana, a sua profissão atualmente é muito procurada e não é só por quem trabalha com meios de comunicação. Você falou, olha, eu dou treinamento em empresas, tem chefes, lideranças que precisam. Por que é que o seu trabalho e esse trabalho com a imagem vem sendo tão importante atualmente? Habitualmente as pessoas são contratadas nas empresas pelo diferencial técnico, por um currículo que elas tenham. E elas criam ou podem galgar degraus pelo diferencial humanista, onde elas passam a gerenciar outras pessoas, onde elas criam relações e a partir daí elas criam motivação de grupo. Para isso, Simone, elas têm que ser uma referência. Se você não é um líder, o ser humano carece de uma liderança. Se você não tem um líder, aquele do grupo começa a se tornar líder se ele é um bom comunicador. Então, como a gente não tem muito essa ideia da imagem da gente projetada, muitas pessoas que são brilhantes tecnicamente, elas não conseguem entender o que está falho. E quer a gente tenha consciência ou não da nossa comunicação, ela vai gerando reações. Então, é muito comum líderes, diretores de empresa terem carreiras brilhantes, expoentes no que fazem e eles não conseguirem estabelecer um aspecto comunicativo. Então, eu trabalho a forma como a mensagem deles ou o conteúdo deles está sendo transmitido. E olha, eu vou continuar falando sobre esse assunto aqui com a Ana, um assunto muito interessante no próximo bloco. Eu volto já já.